Dia 22 de novembro de 2021, segunda-feira. Um bom dia a todos, um bom início de semana, um início de semana com a paz e com a manifestação do Cristo em cada um de vós. Vamos continuar aqui o nosso estudo. Estamos na página 57. Então, estamos continuando aqui o ensinamento de Jesus para a prática, a vida interior. Então, estamos no vídeo 12. Vamos aqui fazer a leitura do nosso parágrafo. Então, continuando aqui. No vídeo passado, nós acabamos com o parágrafo onde foi explicado que esse eu, que é o ego, ele precisa morrer para que possa fluir, para que possa ser levantado o Cristo, o eu divino em cada um de nós, para que esse eu divino possa brilhar. Então é preciso estudar, praticar, meditar, ler, mudar os paradigmas, a visão de mundo, até que esse eu, que é o eu divino, é o eu real, é o mundo real, possa ser manifestado através de cada um de nós. A presença do Cristo, a presença consciente de Deus, a percepção consciente de Deus, sem nenhuma malícia, nenhuma questão contra o todo, que é a percepção do próprio ego, que é contra o todo. Então, precisamos que esse ego, que é essa percepção que é contra o todo, possa ser retirada, possa ser morrida, possa ser eliminada, possa ser transmutada para que o eu divino venha à tona. Sim, frequentemente dissemos a Jesus, em reverência, para com a sua sabedoria e suas habilidades: Tu és o grande mestre e salvador do mundo. E ele, em resposta, lembrou-nos que é cada um de nós que se deve ensinar a si mesmo o trabalho do autodesenvolvimento. Deve ser levado a cabo por cada devoto espiritual através dos esforços diários de automelhoria. O que é automelhoria? É a percepção das coisas que vêm nos acontecendo. Pega-se um dia, 24 horas, e vê como que foi o nosso dia, qual a percepção que eu tive da presença de Deus em cada situação, em cada circunstância. Então a gente vai melhorando, a gente vai percebendo que, olha, eu não tive essa percepção ainda, eu julguei, eu estou continuando com a percepção do eu, Roberto, ainda. Então, estou ainda em fase de desenvolvimento. Jamais podemos nos autopunir, gente. Jamais. Então, vamos observando o observador, vamos observando e vamos tendo essa automelhoria ou a autoanálise. Certa vez ele disse-nos, então aqui está tendo um relato do discípulo, que Jesus certa vez falou para eles: a maior parte das pessoas à nossa volta almeja milagres, mas este é um falso desejo. Os milagres não nos ajudam de maneira nenhuma. Talvez apenas reforcem um pouco a nossa fé, mas tal fé é fraca. A fé forte é aquela fé que, não vendo milagres, sabe da onipotência do Pai. Então aqui é a confiança, que Jesus está falando da confiança no invisível e no manifesto. Porque o que acontece com o São Tomé? Eu quero ver para crer. Então ele vê, ele presencia aquele milagre. E depois, o que ele vai fazer com isso? Muitas vezes as pessoas só querem solucionar os seus problemas particulares e para ficar bem, numa vida boa, mas não vão levar isto adiante. Então não serve de nada. Sim, se eu posso abraçar toda a terra comigo mesmo, sim, o meu amor pelas pessoas é grande, mas isso não significa que eu deva ressuscitar todos os mortos, curar todos os doentes e dar a todos uma percepção clara do divino. Então aqui o mestre desacoberta tudo aquilo que as pessoas idealizam. Não, Jesus era amor. Jesus não quer dizer que Jesus é amor, que ele tem que curar todo mundo, ressuscitar todo mundo. Não. Jesus veio para ensinar, para passar o conhecimento, para vivenciar o Pai
em verdade, em carne e osso, para deixar esta mensagem há milênios e milênios. As minhas palavras não passarão? Então, milênios e milênios para que nós possamos estudar isto, para nos elevarmos também, chegar nesta compreensão, para ter um pouquinho de harmonia, um entendimento, para continuarmos esse trabalho de evolução, porque o caminho é infinito. Cada um deve aprender por si mesmo. Eu posso apenas ajudar um pouco, para que as pessoas não vagueiem à procura de como se aproximar da pureza espiritual, de como conquistar verdadeiros feitos no caminho espiritual. Eu não sou chamado a salvar as pessoas de todos os seus sofrimentos. Os sofrimentos são lições dolorosas para as almas e são necessários. Tá vendo? Tá vendo que todo o problema ele é necessário porque são as nossas faculdades, os nossos aprendizados? Tá aqui, diretamente do mestre, falando que problemas não são problemas, são soluções, e essas soluções precisamos encontrar dentro de nós mesmos, ou impersonalizar. Eu estou aqui para mostrar o caminho, ainda que seja consubstancial com o Pai, Espírito, eu sou apenas uma pequena faísca na chama divina universal. Sou apenas uma pequena gota no oceano interminável da consciência unida, perfeita, universal. No oceano que enche o universo de vida. Ao mesmo tempo, mesmo tal pequena gota é capaz de ter todo o poder do oceano quando expressa sua vontade sagrada. Então, quando nós pensamos o que o Pai pensa, nós podemos expressar todo o poder do Pai, porque eu e o Pai somos um. Ali no mundo que é chamado do reino do Pai, há outro estado de ser, a vida de paz divina, êxtase, amor e poder. Este estado do Criador normalmente não é trazido aqui, ao mundo material, e é possível apenas abrir os portões para mostrar a passagem às almas que ocorreram a ele. A luz, aquela que todo mundo enxerga quando passa para o lado de lá? O infinito e onipotente reino do Pai é tão grande que só aqueles que desaparecem nele podem abraçá-lo, apenas aquele que se transformou a si mesmo alma na luz radiante espiritual e dominou o viver desta forma. Pode aproximar-se a isto. Cada um de vocês é convocado por mim a aprender isto e a trazer o conhecimento sobre Deus e muitas pessoas, conhecimento sobre Deus a muitas pessoas na Terra. É o nosso propósito. Aquele que está neste caminho, ajudar os demais. Trabalhar, estudar e ajudar. Como eu posso fazer para evoluir? Trabalhar, estudar e ajudar. É uma convocação do mestre. É o que o professor Hélio Couto vem batendo nas palestras. O professor Hélio Couto ensina isso. Agora, você recebe uma ajuda espiritual, ferramenta ressonância harmônica. Tá, entendi. O que eu faço com isso agora? Compartilha mecânica quântica, fala sobre o que você está aprendendo, dê depoimentos, fale sobre o canal Vida Contemplativa, venha estudar conosco na classe e assim por diante. Por quê? Porque isso vai ajudar, vai alavancar o entendimento, vai ajudar você a mudar a percepção consciente das coisas do reino de Deus. Porque só assim, pessoal, porque não há outro jeito, porque se nós não estudarmos consistentemente, diariamente, 7 dias por semana, dia após dia, 365 dias no ano, dia após dia, praticar as meditações. Eu sei, e todos sabem que não é preciso meditar. Era só fazer assim, pensar no Pai e já as coisas já se resolveriam. Mas isso é um estado de percepção consciente elevado. E nós que estamos lá na raiz da árvore da vida, lá embaixo, no submundo, com sofrimentos, com questões a ser solucionadas, precisamos praticar, precisamos aprender com essas situações, precisamos ter as catarses, que é a vinda dessas questões que estão reprimidas em nós, para que possamos usufruir, aprender, integrar e elevar o nosso pensamento. E aí impersonalizar todo tipo de problema que venha nos ocorrer em nossa vida, nas questões humanas desta percepção.
Eu ouvi Filipe sustentando, eu ouvi Filipe sustendo a minha respiração. Que grande amor Filipe tinha por Jesus ao transmitir as palavras do mestre. Como eu também queria experienciar o que, segundo me parecia, já era subjamente conhecido por Filipe. André e Maria e provavelmente muitos dos seus outros discípulos. Nesse momento, Jesus, acompanhado pelos discípulos e Lázaro, veio às pessoas que tinham reunido no quintal de nossa casa. Filipe e eu apressávamos a juntar-nos também para guardar as palavras do mestre. Então Jesus foi fazer uma palestra agora no quintal da casa de Lázaro. Então Lázaro e Filipe, Maria e Marta foram se juntar ao mestre para escutá-lo. Então Jesus vai começar a falar. Prometi a muitos daqueles que aqui estão que contaria mais acerca das ações que uma pessoa que já aprendeu que a alma vive num corpo, na terra apenas por um curto período de tempo, e que o propósito desta vida no corpo são aperfeiçoamento e aproximação ao Criador, pode começar a fazer. Vocês viram? A alma está aqui, vive por um curto espaço de tempo, porque nós temos uma vida biológica. E esta vida biológica, ela tem um curto período. O que nós viemos fazer aqui? Viemos buscar esta aproximação, ou seja, a percepção consciente da presença do Pai em nós. De onde eu vim? O que eu vim fazer aqui, para onde eu vou? Essa é a questão. Nada no mundo espiritual acontece por si mesmo. A vida no reino do Pai é alcançada apenas através de grandes esforços espirituais. Estes esforços são o labor diário da alma, e não apenas a aceitação de certos conhecimentos da vida neste mundo material e outros mundos. Vocês podem viver neste mundo terreno sendo esmagado por muitos problemas. Agora nós vamos entrar, Jesus vai entrar agora na explicação dos porquê os problemas existem. Pela azáfama de um fio infindável de afazeres mundanos. Azáfamas são as coisas que a gente vê, profissões, tarefas, relacionamentos, toda essa experiência da vida humana aqui. Fio infindável de afazeres mundanos. Então ele está explicando. Tendo resolvido um problema terreno, uma pessoa é capturada quase de imediato por outro problema. Então, saímos de um problema X, financeiro, caímos no outro problema, emocional, e assim por diante. Ao tropeçar no pântano de tais preocupações, diminuindo as forças vitais da alma, anos e mesmo décadas de vida são desperdiçadas quase sem rumo. O que ele está dizendo aqui? Porque a gente se apega às preocupações, tenta resolver os problemas da vida, gasta uma energia enorme nisso, sem ler um livro espiritual, sem entender as coisas do reino de Deus, sem entender o que ele deixou escrito há 2000 anos atrás. Vivemos por tentativa e erro, desperdiçando muito chi, muita energia, e aí morremos. Morremos muitas vezes somatizando doenças, somatizando infinitas coisas e perdemos um longo tempo aqui sem fazermos nada. E aí vem a questão dos paradigmas que dizem assim: você vai para o descanso eterno e é bom sair daqui mesmo, porque aqui é o inferno, aí o inferno é aqui mesmo. Então você vai para lá, vai descansar, vai viver eternamente feliz sem fazer nada. E essa é uma história, mais uma história da carochinha contada para nós. Apenas antes da morte do corpo, uma pessoa por vezes se apercebe de quanto tempo passou em vão na vida terrena e quão pouco amor e alegria houve nela e como Deus ainda permanece inatingível e bem longe. Queria ter trabalhado menos, amado mais e ver o sol se pôr. É essa música, gente.
Essa música explica, queria ter, e o tempo passou e não fui feliz. E aí? Sei lá das razões, foi eu que não quis. Também é uma outra musiquinha que faz a pessoa pensar. Pensar no quê? Buscar o reino dos céus primeiro para se preocupar com as outras coisas. A morte do corpo em si mesma não torna as pessoas mais próximas de Deus. Apenas uma vida espiritual verdadeiramente conseguida aqui na Terra, consistindo de esforços sem cessar, pode tornar a alma mais próxima do Criador. O que é o esforço? O esforço é abandonar as coisas da terra, focar nos ensinamentos espirituais e praticar os ensinamentos espirituais. E isso é difícil. Difícil por uma consciência material aceitar que Deus está em tudo, que Deus é tudo. Apenas quando a alma aprende a sentir Deus, está no mundo de... Apenas quando a alma aprende a sentir Deus, está no mundo divino. Isso aqui bem destacado. E então é incluída neste mundo, tornando-se sua parte inseparável. Não é? Amplitude e frequência de onda. Frequência, bateu a frequência, amplitude e está conectado com a fonte. Apenas então serão conseguidas a verdadeira visão e compreensão, a verdadeira liberdade e felicidade. Isto não significa que a pessoa já não se preocupa com a casa terrena, com a família, com a comida ou com a saúde do corpo, mas deixa que tudo isso tome apenas um pequeno lugar na vida. Perceberam? Que Deus encha consigo mesmo com o seu amor e alegria toda a vida da pessoa. Então, por isso que o professor explica. Então, aquele que conseguiu buscar o reino, alcançar o reino, ele vai dar pouca importância. E tudo isso vai ser um desfrute na vida da pessoa. Claro, gente, a pessoa vai se relacionar, vai ter toda a vida terrena, vai trabalhar feliz, vai fazer o que ela gosta de fazer. E isso vai ser uma experiência, é um desfrute da oportunidade que a gente tem de perceber os agrados do Pai para conosco. Filho, tudo que eu tenho é teu? O lugar onde estás não é solo sagrado? Então é isso, nós vamos começar a ter esta percepção consciente e desfrutar da harmonia, desfrutar do amor e de tudo aquilo que o Pai nos presenciou. Essa oportunidade de estarmos aqui encarnados. Afinal de contas, não é que os nossos assuntos possam ser negados, mas antes a preocupação por eles desaparece. E que a pessoa viva com Deus a cada momento. Então, o que o mestre está explicando aqui? O soltar, né? O sair da zona de conforto, praticar os ensinamentos espirituais e soltar a vida mundana. Tornar-se parte do mundo divino, assim ganhando o reino de Deus, este é o significado da vida, da alma aqui na Terra. E a pessoa deveria dedicar tempo e esforços a isto. Estes esforços não são de todo preces regulares ao Criador, para que conceda lucro no comércio ou envie sorte no cumprimento de nossos outros desejos. Não é o que estão fazendo com a mecânica quântica? Querendo que a mecânica quântica manifeste carro, casa, apartamento, negócios, prosperidade nos negócios e tudo mais. E a outra questão, que é a fusão com o Pai, com tudo que existe. Então, por isso que ainda não chegou a esse estado o mundo. E as pessoas que estão estudando, são mais de 3 milhões estudando mecânica quântica, e ainda não se chegou ao número X de pessoas para que se haja uma proliferação desta consciência. Como que isso não está acontecendo ainda? Mas esta realização regular de rituais parece um grande feito espiritual para muitos e o mais importante sinal da virtuosidade. Quantos esforços vazios e desperdiçados as pessoas fazem? Quanto tempo gastam nisso? Para a maioria das pessoas, as palavras sobre a necessidade de fazer esforços espirituais em si mesmas invocam ideias de trabalho duro, violência contra si mesmas, obrigações para si mesmas ou restrições e privações severas. Daqui ele está desacortinando, gente, todos os paradigmas que foram implantados em nossas consciências. Vou dar um paradigma aqui: sexo. É um paradigma total. Privação. Trabalhar até a morte.
E isso são coisas severas, essas privações severas que não existem. Pois Buda, se fosse assim, Buda tinha se iluminado nos primeiros anos. Ele se açoitou, se chicoteou, passou fome, não comia nada para se iluminar e ele conseguiu? Não. A partir do momento que ele percebeu que não era nem isso e nem aquilo, era apenas o soltar e deixar o espírito fluir nele, ele se iluminou. Mas o trabalho para Deus com a atitude correta da alma deve ser alegre e propiciar êxtase. Isto é, que eu gostaria de vos ensinar hoje. Muitos de vocês, graças à história sobre a morte de Lázaro e sobre o ser pós-mortal da alma, começaram pela primeira vez nas vossas vidas a pensar que a alma permanece viva mesmo sem um corpo. E isto espera inevitavelmente quem quer que agora viva num corpo. Para além disso, a transição para o mundo desencarnado pode acontecer muito antes do que a própria pessoa assume. Por isto é que é tão importante começar imediatamente todo o trabalho possível por si mesmo, como alma, e continuar esse trabalho diariamente. Tá aqui. Não precisaria mais nada, só pensar, olhar este vídeo de novo e de novo e de novo. Tá aqui o que nós devemos fazer todos os dias. Voltar para dentro, perceber as coisas de Deus, perceber a presença consciente do Pai, entrar em harmonia com a presença. Então, como podemos começar? Quando já compreendemos a necessidade de nos transformarmos a nós mesmos almas de forma a aproximarmos do Criador? O que é necessário para que um corpo não mantenha a alma como uma prisioneira? Mesmo durante a vida no corpo, a alma pode tornar-se livre das grilhetas da carne e começar a conhecer os mundos divinos. Está aqui um princípio da meditação. Que esforços são necessários ao nosso caminho de aproximação a Deus? Já falamos muito sobre o arrependimento, mas isto é apenas o primeiro passo necessário, a primeira limpeza consciente da alma. O esforço seguinte é começar a pacificar a mente. Meditação. Compreendam que conversas sobre trivialidades são muito agradáveis para a mente ociosa. E quão frequentemente a trivialidade está dentro da entropia, tá, gente? Dentro da entropia. E aí Jesus está explicando aqui, ó, são muito agradáveis para a mente ociosa. A mente ociosa está na entropia psíquica, tá? Na dissonância cognitiva. Tá? Então nós estamos aprendendo a sair deste processo para arrumar para o amor e a paz e a harmonia. E quão frequentemente os pensamentos pedem para nos justificarmos ou para demonstrar o poder da própria mente e a superioridade sobre os outros. Falo sobre coisas irrelevantes, sobre contar uns aos outros que alguém disse ou fez. As pessoas perdem tanto tempo precioso. Fofoca. Como acalmar a mente? Para começar, a pessoa pode dirigir a atenção da alma para Deus. Eu e o Pai somos um? Sim, podemos aprender a escolher aquilo em que é correto pensar. Meditação contemplativa. Por exemplo, permitiremos pensamentos sobre Deus, sobre o bem, sobre a alegria, sobre a beleza. Mas não permitiremos pensamentos de condenação, raiva, aspiração, mandar, ressentimento, inveja, saudade ou desânimo. A mente está frequentemente dirigida para o futuro ou passa em revista acontecimentos do passado, transitando. É desordem, é essa transição entre passado e futuro. A mente não gosta de silêncio, mas deveria ser ensinada a calma. Como? Enchendo a alma com amor sentido no coração e submergindo a mente na paz carinhosa do coração espiritual. Que metafísica, gente! A paz normalmente não é intrinsecamente, mas pode ser subordinada à sabedoria do coração espiritual que sempre sente a realidade e o presente e descarta o supérfluo e o desnecessário. Desta maneira, a mente imersa no coração espiritual encontra silêncio, torna-se capaz de observar e tomar decisões, mas ao mesmo tempo permanece quieta e calma. É necessário dominar isto. Para conquistar este silêncio, frequentemente os devotos foram para as montanhas ou para os desertos, mas é muito mais fácil do que isto. Então Jesus está explicando que não é o paradigma da montanha, dos desertos, dos grupos de meditação, não é isso.
A base e essência de todo o universo é o Criador. Ele é onipresente. Ele torna-se claro no silêncio. E este silêncio está presente nas sutilezas daquilo que é invisível por debaixo de tudo aquilo que nós somos capazes de ver com os olhos e ouvir com a audição corpóreos. Ou seja, o ser incorpóreo. Joel Goldsmith. Vamos tentar inspirar como se o ar fosse o seu amor, que dá a vida para os nossos corpos. Então aqui Jesus vai passar um exercício, que é a respiração de Deus. Sintam como um coração espiritual expande, sendo preenchido pela luz divina. Afinal, a escolha é nossa, viver neste silêncio transparente ou no caos dos pensamentos difusos e perturbadores. Para isto apenas tem de aprender a mergulhar na morada do coração, a morada do silêncio. Neste silêncio, a luz de Deus é-nos revelada e nela podemos ouvir a voz de Deus. Agora, através da minha força, vou ajudar-vos a saber que este espaço de silêncio transparente existe realmente. Tendo experienciado esta imersão, uma vez será mais fácil para vocês entrarem em tal silêncio uma e outra vez. Quando a mente descansa e o coração está cheio de amor pelo Criador, então é fácil. No próximo vídeo, nós vamos entrar em detalhes neste exercício que Jesus está nos passando aqui. Lembrando, compartilhem esse vídeo com quem precise. Então, estou retomando a falar isso que eu já falei em outros vídeos. Compartilhem este vídeo, se inscrevam no canal para receberem os estudos que estão por vir aqui neste canal, estudos gratuitos, estudando com a gente, tendo as percepções que aqui estão, as explicações que vão ajudar de qualquer forma. Você assistindo uma vez, duas, três, você vai começar a compreender tudo aquilo que a gente está passando aqui e a energia amorosa que está surgindo aqui através deste canal. Um muito obrigado. Para aqueles que querem se aprofundar ainda mais nas questões destes estudos metafísico, mecânica quântica, temos uma classe de estudo Consciência Infinita e nós vamos compartilhar aqui o link do WhatsApp do grupo informativo. É um grupo informativo onde você entra neste grupo e aí você vai chamar no privado para pedir maiores informações, ou seja, como que funciona o andamento da classe. Então vai ser compartilhado com vocês que nos chamarem no privado lá um PDF explicando, mas o valor desta classe mensal é R$100 por pessoa, mensalmente, para você fazer as atividades e iniciar o seu processo de autoconhecimento, desse seu processo, da sua busca, das suas experiências espirituais e experiências de unificação. Muito obrigado.